Olá, seres de luz, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal Hook of Victory da Quantum Light. Me chamo Pedro Victor e vamos bater um papinho filosófico, psicanalítico. Psicanalítico no sentido das fantasias, certo? Das projeções fantasísticas, né? Fantásticas, fantasiosas, né? Como se dá a fantasia, né? O mecanismo da fantasia, né? E como ela se engendra no psiquismo para a clínica. E filosófica no sentido de amor à sabedoria mesmo, amor de fato ao que é lógico, racional, prudente, coerente, eficiente, certo? Primeiro que a fantasia, ela é uma coisa que te tira do sério, né? Te tira da concentração, certo? Quando a pessoa começa a fantasiar, ela está a um passo da loucura, certo? E as fantasias, elas podem causar delírios, podem causar projeções no campo imaginário, né? No campo holográfico da imaginação, certo? Como se fosse uma projeção astral ou algo do tipo. Mas não tem nada a ver com projeção astral, certo? Tem a ver simplesmente com o imaginário, certo? E as fantasias, elas são perigosas, certo? São bem perigosas, porque criam uma falsa consciência, certo? E filosófico no sentido de lógica, no sentido de racionalidade, no sentido de razão. Razão lógica, razão. Lógica é a razão, né? Perdoe. Lógico no sentido de visão periférica ou visão, cosmovisão, o que é lógico para o sujeito, o que é racional, o que é real, certo? No campo da subjetividade do sujeito, no campo do inconsciente do sujeito, da linguagem mesma. E a fantasia na psicanálise ela é bem interessante porque tem diversas facetas e nuances, e até devaneios, né? Bobos, né? Que são coisas da própria psique. Mas a fantasia ela serve para fortalecer também e ao mesmo tempo, paradoxalmente, né, enfraquece o sujeito, né? Se a gente não fantasiar, a gente acaba perdendo um pouco de senso de criatividade. É necessário um pouco de fantasia para viver uma vida tranquila. É necessário um pouco de razão também, de lógica, para viver uma vida mais tranquila ainda, centrada na razão e na consciência de si mesmo, certo? E é então que a fantasia, ela é uma apuração, né, do que o sujeito tem para com a linguagem, né? Para com a filosofia da linguagem. O sujeito ele vai aprendendo o alfabeto e vai evoluindo, vai crescendo espiritualmente, vai crescendo em sabedoria para diferenciar o que é real do que é fantasmagórico, né? Do que é falso eu, né? De acordo com Lacan, né? O fantasma da consciência. É a fantasia, certo? É o que leva à fantasia. É o que dá nome à fantasia, certo? Por exemplo, é, ah, eu olho para o espelho e começo a fantasiar, certo? Eu começo a ter projeções também. Aí já é no campo das psicoses, né? E a fantasia, pelo que eu aprendi na literatura e pelo que eu aprendi por experiência própria, ela é bem interessante porque a fantasia não leva a lugar nenhum, né? As pessoas precisam fantasiar às vezes, mas de certo que fantasia mesmo ela não importa muito não, porque é um estado de quase loucura, né? E nessa quase loucura, se você ainda não ficou louco ou louca, a fantasia ela é um mecanismo, certo? De recalcamento, certo? De defesa do ego, certo? A pessoa usa a fantasia para mudar alguma coisa, rejeitar a realidade, aí no sentido da psicose. E a fantasia ela é o que faz com que o sujeito ele
tenha uma desobstrução e ao mesmo tempo uma obstrução para com a filosofia, certo? Para com a ciência pura que é a filosofia, né? Então, fantasiar é criar imaginações, criar imagos, certo? No termo freudiano, imagos, certo? A fantasia, ela é uma objeção, certo? Ela é uma abstração também da mente, certo? Um certo fratura, uma fratura na consciência, na psique do sujeito. E a fantasia, ela também pode ser emocional, né? A pessoa tem a fantasia porque está com alguma emoção reprimida, alguma emoção cheia de deteriorações psíquicas, cheias de coisas mesmo, né? Das Ding mesmo, como diz Freud, né? A coisa, o infantômago. E a filosofia, ela nos ajuda, como ontológico, a aprender com o sujeito de que o sujeito ele deve se determinar para ter virtudes, para alcançar virtudes e não ficar pasmando, certo? Aí na vida. Então que a fantasia, ela é um mal, certo? É um mal-estar da consciência, é um mal-estar da consciência porque se o sujeito fantasia, ele gera até delírios, né? Tanto auditivos quanto de pensamento, excesso de pensamento, porque o sujeito está opilado, porque o sujeito está muito reprimido. E para relaxar o sujeito, é necessário que o sujeito ele aprenda a ter visão estratégica, certo? Visão lógica, visão psicológica, né? Psicologização, certo? E a psicologização é a melhor maneira de ter uma vida saudável, certo? De acordo com o iceberg da teoria freudiana, né, que é o id, o ego e a consciência. E o superior, que é a consciência, né? Então que para que a gente não fantasie tanto, para que a gente fique de boa, é fundamental notar que as fantasias elas são geralmente irracionais, certo? Geralmente irracionais, mas as fantasias elas podem ocorrer de uma certa forma e de outras formas a não serem tão fantasias assim, como por exemplo a visão da espiritualidade, certo? Se o sujeito fantasia, ele tá com uma demanda psíquica de que existe uma certa clínica ali que deve ser curada. E para curar essa clínica, para curar um estágio, um quadro clínico psicopatológico, é necessário ter cognição comportamental, né? E é daí que das volições, o sujeito ele precisa estar calmo, precisa estar consciente, precisa estar tranquilo, precisa estar pacífico. E as fantasias, elas contribuem de uma certa forma para o sujeito enxergar a realidade do jeito que ela é, né? A realidade material, a realidade espiritual, e aí por aí vai, né? As fantasias, elas são normalmente oriundas de um excesso de imaginação, certo? O sujeito ele tem um excesso de imaginação, um excesso de excitação neuropsicológica e uma descarga ali de noradrenalina, né? E adrenalina que estão engatilhadas nas emoções psicológicas, né? E que levam o sujeito a criar imaginações para se defender, para reprimir, certo? Ou recalcar, certo? Porque primeiro que o recalque se dão porque o sujeito ele pensa
enormemente, tem um sentimento de grandeza, já vai no campo da esquizofrenia, né? Sentimento de grandeza, sentimento de viagem, está aluado, está voando, né? Ou está siderando, como diz Lacan. A fantasia, ela é muito libidinosa, né? As fantasias são libidinais, energias pulsionais da constituição psíquica do sujeito, certo? E elas são nada mais que um pé para a estrada da loucura. Então, não fantasiem, não brinquem com fantasia, certo? Porque pode acarretar, né, ali no, na significação do sujeito, de acordo com Lacan, há um quadro de histeria, há um quadro de falta de dinâmica e de articulação com a psique do sujeito para com a realidade material, a realidade da filosofia política que você usa, que você incorpora, que você interioriza e que você condiciona. Então, para condicionar o sujeito a ter uma visão estratégica, uma visão sem que seja bipolarizada ou não atacada por outras coisas dos hemisférios do campo da psicologia social ou das socioemoções, o sujeito ele deve discernir quais são os aspectos de sua identidade política e pedagógica, certo? Retirar dele, do inconsciente traumático, algumas noções exageradas, algumas noções mesmo dos campos das psicoses e das neuroses. Neurose nada mais é do que uma negatividade, né? Um assombro. E as neuropsicoses, como as paranoias, são um assombro mais ainda louco, certo? Então eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o joinha. Tá bom, meus sejos? Tá tudo tranquilo, tudo na paz, na nice. Se inscreve aí no meu canal e ajuda a fortalecer, beleza? Paz e bem. Tchau.